Durante décadas, aparecer na Globo era o sonho de praticamente qualquer artista brasileiro. Estar na maior emissora do país significava fama, prestígio, contratos milionários e reconhecimento nacional. Muitos desses profissionais se tornaram verdadeiros ídolos. Seus rostos estavam presentes diariamente nas casas dos brasileiros. Eles eram assunto nas ruas, nas revistas e nos programas de televisão. Mas o tempo passa, novos rostos surgem, novas tendências aparecem, e muitas vezes até mesmo grandes estrelas acabam sendo deixadas para trás. O mais curioso é que alguns desses nomes foram tão importantes para a televisão brasileira que parecia impossível imaginar um futuro sem eles em destaque. Porém, anos depois, muita gente sequer sabe por onde eles andam ou o que aconteceu com a sua carreira. Hoje você vai conhecer 10 estrelas da Globo que já estiveram entre os maiores nomes da televisão brasileira, mas que por diferentes motivos acabaram sendo esquecidas por grande parte do público. A primeira história é de alguém que dominou as tardes da televisão brasileira durante muitos anos. Sérgio Ondikoff ficou conhecido ali nacionalmente ao interpretar o inesquecível Cabeção na novela Malhação. Durante anos ali, ele era um dos personagens mais populares da televisão. Seu jeito irreverente conquistou uma geração inteira de jovens. O sucesso foi tão grande que muita gente acreditava que sua carreira seguiria em ascensão por muitos anos. Mas a realidade foi diferente. Depois de alguns trabalhos na televisão, o ator passou a aparecer cada vez menos em grandes produções. Com o passar do tempo, sua presença na mídia diminuiu drasticamente. Nos últimos anos, seu nome voltou a ser comentado por conta de dificuldades pessoais e momentos delicados que ganharam repercussão na internet. Para muitos brasileiros, aquele jovem que marcou uma geração acabou se tornando apenas uma lembrança distante da época de ouro de Malhação. Outro caso que chama bastante atenção é de Mário Gomes. Nas décadas ali de 70 e 80, ele era conhecido ali e considerado um dos galãs da televisão brasileira. Participava das principais novelas e era constantemente ali destacado nas revistas da época. Seu sucesso parecia não ter limites, mas mudanças no mercado televisivo e o surgimento de novos nomes acabaram reduzindo seu espaço nas produções. Aos poucos, sua presença na televisão foi diminuindo. Hoje, muitas pessoas mais jovens sequer reconhecem um dos galãs mais famosos que a Globo já teve em seu elenco. Uma situação parecida aconteceu com André Gonçalves. Durante muitos anos ele esteve presente em novelas de enorme sucesso. Seu rosto era extremamente conhecido pelo público. No entanto, problemas pessoais e questões judiciais acabaram impactando a sua imagem e a sua trajetória profissional. Embora continue sendo lembrado por parte dos telespectadores mais antigos, seu espaço na televisão diminuiu significativamente em comparação aos tempos de maior sucesso. O público não fazia ideia de como a fama pode ser passageira, e talvez nenhum exemplo represente isso tão bem quanto de Carla Marins. Nos anos 90, ela esteve presente em novelas marcantes e conquistou enorme popularidade. Seu talento era conhecido por críticos e pelo público, mas com o passar dos anos, novas gerações de atores passaram a ocupar espaço nas produções. Sua presença na televisão tornou-se cada vez mais rara. Hoje muitas pessoas lembram de seus personagens, mas têm dificuldades em associá-los à atriz que o interpretou. Outro nome que marcou a época foi o de Luciana Ventremini. Ela participou de produções importantes e foi considerada uma das artistas mais promissoras de sua geração. Mas a carreira acabou tomando outros caminhos. Sua presença na televisão diminuiu gradualmente e seu nome deixou de aparecer com frequência nos principais programas e notícias do entretenimento. A verdade é que a televisão muda rapidamente e quem está no topo hoje pode enfrentar dificuldades para permanecer em evidência amanhã. Isso também aconteceu com Marcelo Antunes. Durante anos ele foi um dos principais galãs das novelas da Globo, participou de sucessos importantes e conquistou enorme popularidade. Muitas pessoas acreditavam que ele permaneceria por décadas entre os protagonistas mais disputados da televisão brasileira, mas a sua trajetória tomou um rumo diferente. O ator decidiu priorizar novos projetos e uma vida mais discreta fora do Brasil. Aos poucos foi se afastando das novelas que tornaram ali famoso. Embora ainda seja lembrado por muitos fãs, sua presença constante na televisão ficou no passado. Outro caso bastante interessante
é o de Cláudio Erichin. Nos anos 90, ele acumulou trabalhos de destaque e era presença frequente em produções populares. Seu rosto era extremamente conhecido pelo público da época, mas com o passar dos anos, novas oportunidades deixaram de surgir na mesma intensidade. Hoje, muitos brasileiros lembram vagamente de seus personagens, mas poucos acompanharam a sua trajetória atual. Talvez uma das histórias mais emblemáticas seja a de Bianca Rinaldi. Apesar de ser construído por boa parte ali da carreira em outras emissoras, posteriormente a sua passagem ali pela Globo ajudou a projetar a sua imagem nacionalmente. Ela participou de produções importantes e conquistou enorme reconhecimento popular, mas a renovação constante ali no mercado artístico faz com que muitos talentos acabam sendo substituídos por novos nomes. Com o passar dos anos, sua presença nas grades ali de produções diminuiu e a sua exposição na mídia também. Outra estrela que marcou gerações foi Françoise Forton. Dona de uma carreira respeitada e repleta de trabalhos memoráveis, ela participou de novelas que fizeram enorme sucesso. Sua trajetória foi construída ao longo de décadas, sempre com profissionalismo e talento reconhecido. Mesmo assim, o tempo mostrou como a memória do público pode ser seletiva. Muitos telespectadores mais jovens sequer conhecem a dimensão da sua importância para a história da televisão brasileira. E chegamos a um nome que talvez represente melhor do que ninguém a ideia deste vídeo: Cecília Daci. Quem acompanhou a televisão no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 certamente se lembra dela. Ainda criança, participou de novelas de enorme sucesso e emocionou milhões de brasileiros. Seu talento impressionava até mesmo profissionais experientes da televisão. Tudo indicava que ela teria uma longa carreira artística, mas a vida reservou outros planos. Cecília decidiu seguir uma trajetória completamente diferente, afastando-se da televisão e construindo uma nova carreira profissional. Hoje, muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir o caminho que ela escolheu, ali depois da fama. Essa história mostra uma realidade que poucas pessoas percebem quando assistem à televisão. A fama pode parecer eterna, o sucesso pode parecer garantido, mas a história da televisão brasileira prova exatamente o contrário. Artistas que foram os rostos mais conhecidos do país podem, com o passar dos anos, desaparecer dos holofotes. Alguns escolhem este caminho, outros enfrentam mudanças inevitáveis no mercado. E há aqueles que simplesmente são substituídos pelas próximas gerações de talentos. Mas isso não apaga a sua importância. Cada um desses artistas ajudou a construir momentos inesquecíveis da televisão brasileira. Eles participaram de novelas, programas e histórias que marcaram milhões de pessoas. Talvez tenha sido esquecido por boa parte do público atual, mas suas contribuições continuam registradas na memória de quem viveu aquela época. E agora eu quero saber aqui a sua opinião. Qual dessas estrelas mais marcou a sua infância, adolescência ou juventude? E existe algum artista da Globo que você acredita que também foi injustamente esquecido pelo público? Conta pra gente nos comentários, porque a sua lembrança pode trazer de volta histórias que muita gente já nem se recordava mais.